Não explica a obra. Esse tipo é melhor com acrílica do que com óleo. Eu falo, nossa, aquela pessoa, ela sabe tudo. Não sabe. Eu vou misturar é na tela mesmo. Entendi. Por mais que o professor falou pra mim que eu não posso. A gente está começando aqui hoje mais um início de uma nova trajetória para os alunos do Ateliê Tainá Carneiro. Eu sou Tainá Carneiro, tenho 27 anos de experiência com artes plásticas. Estou como mentora de Raquel Fernandes, que hoje é minha convidada aqui, para essa nova caminhada do ateliê, de mostrar a nossa escola com o lado de empreendedorismo, de habilidades comportamentais e de como a nossa escola tem transformado o método de ensino de arte. Hoje estou com Raquel Fernandes, que esteve comigo em 2012, 2014, 2019 e agora em 2021. Estou como mentora dela no momento atual. Ela que em 2018 foi selecionada com uma releitura da Incubadora De artistas. Incubadora de Artistas, que foi em 2018, né? Ok. 2019, ela teve como Carrossel do Louvre, esteve com uma obra lá que é Metamorfose. 2020, ela esteve na Livraria Leitura, via Parque Shopping. Em 2020, também, ela teve com Carturrano. Eu falei que eu ia pedir ela para poder falar. Foi finalista, não é isso? No concurso do Sincari. Sincabe, para poder ilustrar o cartaz de Siena. É da Semana Internacional do Cavalo Andaluz, em Sevilha, na Espanha. Muito bom. Aí eu espero que as pessoas que estejam escutando já vão ver o quanto essa aluna nossa tem potencial. Em 2020, Salão de Arte Contemporânea, releitura do Portinari. Sim, tá lá em Guarulhos até hoje ainda. Até março. E vem só surpreendendo a gente. Ela que lidera hoje no Brasil o camping da arte de cavalos, pintura em cavalo. E aí eu vou pedir ela para poder se apresentar, falar um pouquinho sobre ela. E o nosso caminhar da nossa conversa hoje vai gerar sobre empreendedorismo. Como ela começou, como ela se posicionou no mercado e as batalhas que ela vem tendo para ser uma artista sempre em construção, em escalada. Apresento para vocês Raquel Fernandes. Prazer estar aqui. Então, eu falo que antes de tudo, antes de ser artista, de ser qualquer coisa, eu sou uma apaixonada por cavalos. E isso talvez surpreenda muita gente, né? Porque eu levei minha vida toda atrás de cavalos. Fiz veterinária, formei, trabalhei com cavalos quase 10 anos. E, do nada, resolvi largar tudo para pintar cavalos. E aí as pessoas me perguntam, você pinta só cavalos? Eu, sim, só cavalos. Hoje você pode escolher isso, né, Raquel? Você fez aí uma trajetória onde você pode hoje viver só da pintura de cavalos, estou certa? Sim, eu fui buscando por isso. Na verdade, eu acho que eu nunca deixei outra coisa entrar no meio. Eu nunca me deixei ir para outro lado, porque antes de qualquer coisa, eu sempre quis trabalhar com uma coisa que eu tivesse paixão. E o cavalo sempre foi a paixão inicial. Então, não tinha outra opção para trabalhar. Antes de eu fazer minha pergunta, você já respondeu ela, né? Eu ia te perguntar o que te levou, né? Eu lembro que em uma das nossas conversas, você chegou a relatar para mim que teve uma parte que não foi muito legal. Procede? A parte em que você se machucou com os cavalos? Então, na verdade, lidar com um animal de 500 ou mais quilos, com vontade própria, a gente está sujeito a riscos, né?
A questão não foi me machucar com o cavalo, foi a situação da veterinária em si. Que a gente está em risco constante, não só com o animal, mas com o dia a dia da veterinária. Uhum. E eu não estava vendo muito o retorno pelo risco que eu estava sendo exposta todo dia. E a rotina não estava me agradando. E aí eu vi a oportunidade de começar a pintar. Na verdade, eu comecei a pintar sem acreditar que pudesse ser profissão. Estava pintando mais para esparecer mesmo. E de repente, eu vi que aquilo poderia ser uma forma de ganho de vida. E aí eu dediquei. Quando que foi que você viu que poderia ser? A primeira venda? A primeira pessoa que te perguntou se você faria para ela? Quando que foi que virou a chavinha? Então, a chavinha virou em 2013. Antes disso, na faculdade, eu já pintava, fazia uma outra coisa, mas assim, entregava 2, 3 trabalhos por ano para amigos. E todo mundo da veterinária falava, por que você não pinta? E eu nunca acreditei. Eu falei, até parece que eu vou viver de arte aqui no Brasil, né? E ignorava aquilo. Em 2013, eu estava cansada mesmo da veterinária e resolvi que eu ia estudar para fazer concurso. E nesse meio tempo, um grande amigo me insistiu que eu teria que mostrar meus trabalhos e me ofereceu espaço no estande da loja dele na Nacional do Mangalarga Machador, que acontece todo ano aqui em Belo Horizonte. E daí eu levei 4 obras, vendi as 4 e saí da exposição com outras encomendas. Então foi meio que de paraquedas, assim. Eu caí e, de repente, eu brinco, falo que eu vi o cavalo passando arriado na minha frente, pulei em cima e fui. Minha mãe fala que desde pequena, eu lembro dessa frase desde pequena, assim, que o burrinho de ouro, ele passa pra todo mundo. E aí tem gente que pula e tem gente que não, né? Você pulou. Eu pulei, foi logo depois da exposição, passou um mês, eu acho, eu parei para pensar, olhei assim, liguei para meus clientes aqui, então, não vou voltar não. Podem ir atrás de outro veterinário, liguei para minha sócia que você vai querer assumir tudo sozinha porque eu tô saindo fora. Quando é que foi que você parou e falou assim, peraí, eu preciso tomar uma atitude aqui, porque quando os artistas, eles começam a pintar, o primeiro passo é ali a introdução de todo aluno iniciante. Que você precisa de técnica, habilidade com os pincéis, autonomia e depois segurança. Quando foi que você parou para poder pensar assim, peraí, eu entendi que eu preciso ir nessa linhagem só de cavalo e eu não vou ser subornada para colocar outros tipos de técnica no meio só pelo dinheiro? Quando foi que a paixão... Porque aí você precisaria parar para pensar que você ia brigar com um tanto de coisas, né? São as contas que iam chegar, eram várias outras coisas ali, porque hoje os artistas, até para eles escolherem, eles vão colocar numa balança, né? Quando é que eu vou poder trabalhar só com o que eu gosto e não com o que vai bancar o meu trabalho? Então, com relação à arte, eu nunca tive a outra opção. Se eu não desse certo, quando eu larguei tudo e falei, eu vou ver se isso aqui vai dar certo, em 2013, a ideia era, a partir de agora, eu quero levar isso a sério. Eu já desenhava, já pintava antes, né? Mas aí eu pensei assim, eu vou levar isso a sério como profissão, eu quero pintar cavalo. O meio eu já conheço, eu já estou nele há anos. Então, eu já tenho um certo acesso às pessoas. E se eu não... Eu falei assim, eu vou me melhorar a parte técnica, melhorar o que eu preciso para crescer nisso, fazendo o que eu quero. E se não der certo, eu vou fazer outra coisa. Eu não vou ficar na arte. Eu não ia ter outra opção. E deu certo? Deu. Já tem... desde 2013, tenho 8 anos. E vem colhendo frutos. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou e que você vem enfrentando no percorrer dessa sua caminhada, que esteja associada ali entre técnica, entre mercado, entre reconhecimento, entre essas 3 partes aí? Eu acho que são 2 dificuldades que uma se mistura na outra. A primeira foi ultrapassar o preconceito de largar uma profissão reconhecida para viver de arte. Até hoje, se bobear, as pessoas me perguntam se eu trabalho com o quê, né?
Tipo, eu falo que eu pinto, que legal, você pinta, aí você trabalha com o quê? Eu trabalho pintando. E então, existe um preconceito com viver de arte. E isso existia em mim também. Que eu sempre pintei cavalo e nunca pensei em fazer faculdade de arte, porque para mim aquilo era utopia. E eu acho que vinculado a isso, a gente não valoriza a arte. A gente, o brasileiro, a gente geral. Então, eu resolver viver de arte e fazer aquilo ser valorizado é a maior dificuldade. Acho que você puxou uma gueixa aí, que a gente pode falar um pouquinho e debater um pouquinho sobre isso. Hoje a escola, eu posso contar nos dedos quais a profissão eu nunca atendi. Mas é muito engraçado, as pessoas perguntam assim, eu já atendi diretor da FIFA, eu já atendi pessoas que moravam em países que eu nunca conhecia, profissões que eu não conhecia. E todo dia chega um aluno diferente para mim. E às vezes eu brinco, principalmente no jantar dos pais. A nossa escola tem uma conduta de fazer um jantar para os pais, onde os alunos não vão, só os pais. Para a gente poder mostrar um pouco do empreendedorismo que a arte tem. E o quanto a arte movimenta no nosso país, que é mais ou menos em cerca de 10% da nossa economia, ou um pouco mais. E a gente faz perguntas, às vezes, para os pais. Você gostaria que seu filho vivesse de arte? E aí você vê, às vezes, as linguagens corporais mudando. A maioria? A maioria. Não. Mas boa parte do que é produzido hoje no nosso país tem uma deixa de arte. Tem uma pegada de arte. Então, nós, como artistas, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. É por isso que a nossa escola veio nessa conduta de habilidades comportamentais e de empreendedorismo desde criança. Nós pegamos hoje a partir de 5 anos. Você está com a gente desde 2012. E hoje está comigo... eu cheguei em 2012 já pensando em aprimorar, né, minha técnica. Mesmo sem pensar ainda em viver de arte. Na época era só um hobby ainda. E aí você foi se apaixonando ali, né? E a gente se apaixonando por você. Então, acho que esse ponto que você falou, e ele é muito importante para quem está escutando a gente hoje. As pessoas não... Passa muito despercebido. Agora, na pandemia, nunca se falou tanto em arte. A arte está em qualquer lugar, né? A gente olha para o lado, tem alguma coisa de arte. E é muito interessante quando passa por mim pessoas com características muito diferentes e que eu vejo a vida se transformando em etapas de técnica, de empreendedorismo, de retorno, de crescimento, de escalada. Eu fico feliz demais. Mas quando a gente vê que o acesso à arte no nosso país é muito pouco, a gente tem uma longa caminhada ainda pela frente. Tem demais. Tem demais, né? Kel, a nossa escola, com o tema de empreendedorismo, discute muito pontos de autoconhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes hoje do transformar que você tem feito agora no nosso curso de mentoria. O quanto isso tem sido aplicado na sua vida hoje. E que a busca não para nunca. Não. Né? É eterno. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa busca, dessa nova escalada na sua vida. Eu acho que, primeiro de tudo, é entender que a gente como autônomo, em qualquer profissão que seja, a gente é a nossa empresa, né? Então, a gente tem que... E qualquer diretor de empresa sabe que para a empresa ir para frente tem que conhecer a fundo aquilo que a empresa faz, os funcionários e tudo. E, no caso, eu sou tudo, né? Eu sou o diretor, o funcionário e o pessoal da limpeza, eu sou tudo. Então, entende um pouquinho de cada parte do seu negócio, né? Eu tenho que entender um pouco de tudo e principalmente de mim. O que eu estou disposta a fazer, aonde que eu quero ir, o que eu estou disposta a abrir mão ou não. E entender o tanto que cada etapa do trabalho, do que eu faço, exige de mim, o tanto que eu gosto, o tanto que eu não gosto. E ir balanceando aquilo para a coisa andar sem me afetar tanto psicologicamente, né? E que seja rentável e que tenha um retorno, né? Hoje você tem colocado em prática um pouco do nosso conteúdo? Com certeza, todo dia. Me conta
Eu quero que você fale agora do seu coração. Para as pessoas que estão chegando agora, que estão começando uma nova trajetória relacionada à arte. Eu gostaria que você desse alguns conselhos para essas pessoas. Nossa. Já que você é um dos nossos carro-chefe no nosso novo curso. Uhum. Muitos dos testes que eu tenho feito têm sido aplicados não só em você, mas em alguns dos nossos alunos de mentoria. Uhum. E a gente tem colhido muito fruto. Porque eu brinco que quem não dá conta de viver de arte vai pedir para sair. Uhum. Porque não vai aguentar. É pesado. É. Precisa de muita testosterona no mundo. Tá longe de ser aquela vida terapêutica, né? Que as pessoas falam. Olha que lindo, você trabalha com arte, deve ser ótimo. Sim. Então, para a gente poder dar continuidade nessa conversa, eu queria que você desse alguns conselhos para a nova geração de arte. Que vai viver num mundo de muita tecnologia, de muita informação digital, de muitas buscas. E aí o telespectador precisa de arte. Sim. Eu acho que vou um pouco além, porque eu acho que qualquer pessoa, em qualquer área, a primeira coisa, ela tem que ser apaixonada pelo que ela faz. Isso independente de se é arte, se é o que for. Pessoa para ser, sei lá, dono de um bar, ou publicitário, ou médico, ou advogado, ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz. Porque a gente passa 2/3 da vida trabalhando. Ou mais do que isso, nunca fiz as contas. E com relação à arte, a arte é uma forma de expressão, uma forma de comunicação, sempre foi. É a maneira que o ser humano tem de colocar o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sente para todo mundo ver. Uhum. Então é a pessoa ser verdadeira com ela própria. Ver o que ela quer passar para os outros, quais são as paixões dela, o que ela quer mostrar para o mundo e seguir aquilo de coração e não ir atrás de tendências, né? Uhum. A tendência passa. O que é verdadeiro dentro da gente é nosso. Fica, né? Uhum. O que você teve e tem ainda? Eu imagino que hoje você não tenha. Eu, como sua mentora, tenho certeza disso. Mas qual foi o boom da sua carreira? Quando você falou assim, eu consigo fazer meu trabalho sozinha. Nossa, eu ainda quero chegar no boom. Eu acho que essa busca é eterna. Eu acho que mesmo quando eu chegar no boom, eu vou querer mais depois. Eu tenho isso em mim. Eu acho que é uma das coisas que me move, é sempre estar querendo ir atrás de alguma coisa além do que eu já cheguei. Mas o que mais me mostra que eu estou no caminho certo é quando pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo, vêm até mim, entram em contato comigo para elogiar alguma coisa que eu fiz, para me dar um retorno positivo daquilo que eu estou fazendo. Isso aí não tem satisfação melhor, não. O que você tem para falar para a galera que tem pouca prática e muito conteúdo? Ai, desenha. Desenha, pinta, bota no papel, anda com um bloquinho, a caneta Bic no bolso e fica desenhando. Não para, né, Kel? Tem uma aula que eu gosto muito do dia dessa aula, que é a venda do futuro. Nossa escola, ela vende futuro. Eu quero tocar num ponto aqui com Raquel, que é um ponto que todo iniciante treme na base. Eu acho que eu posso ter estudado a cabecinha de, nem sei, mais de 6.000 alunos, mais ou menos. E tem uma coisa que me intriga. Todos os alunos, quando chegam para mim, eles sempre acham que não vão conseguir. Eles sempre falam assim, ai meu Deus, isso é muito difícil. Eu não vou conseguir, o desenho é difícil. Nossa, e eles vão falando muito. E vão falando o quanto eles acham que não vão conseguir. E hoje eu já trabalho com isso muito tranquilo. Porque eu sei que no final tudo vai dar certo. E aí, tem um ponto também que eu acho importante da gente falar aqui, que vai ser importante para várias pessoas que estão começando agora. Que existe uma linha que é o método
que é a técnica, e todo profissional que trabalha com arte dá. É uma base, é a estrutura. Uhum. A estrutura de uma escultura, a estrutura de um desenho, é o início da pintura. E aí os professores, eles persistem ali até que venha a criatividade, Uhum. né? Só que aí, se o aluno não é impulsionado a ir formar o seu próprio método ou desenvolver o seu processo criativo, o que ele faz? Ele vira um copiador. Pode ser que ele nunca venha a explorar o seu lado direito do cérebro. E aí, associado com o medo, faz o quê? Trava, Fica estagnado. fica estagnado. Quando foi que você quis criar seu próprio método? Seu próprio método de falar assim, eu vou misturar na tela mesmo. Entendi. Por mais que o professor falou pra mim que eu não posso. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente de muita gente, né? Eu sou autodidata, então eu desenho desde pequena. Nunca fui ter minha primeira aula de desenho, eu tinha uns 13, 14 anos. Eu acho que eu fiz uns 2 ou 3 meses de ateliê no máximo. Uhum. Então foi onde eu olhei assim, foi a primeira vez que me mostraram como que fazia luz e sombra, volume. Mas eu já fazia alguma coisa parecida intuitivamente. Então, na verdade, por ser autodidata, eu meio que não tenho medo de experimentar. Eu ia tentando fazer. Por mais muitas vezes eu não chegasse num resultado, eu tentava. Então, eu não tenho medo de tentar. E aí, com a pintura, foi a mesma coisa. Eu fiquei no desenho, minha base é desenho. E fui começar a pintar depois de muito. Eu já devia ter uns, sei lá, 18, 20 anos, quando eu peguei na tinta a primeira vez. E foi o quê? Tinta a óleo ou tinta acrílica? A primeira foi óleo, porque quando meu pai pintava... Seu pai eu pintava? pintava Oh, muito. isso eu não sabia. Soube agora. Pintava muito. Um dia eu te mostro o trabalho dele. Quero ver. E aí, como ele já pintava, minha avó também, minha avó por parte de mãe pintava, minha tia fez belas artes, então tem um histórico de contato, né, com materiais em casa. E aí, quando eu resolvi pegar em tinta, eu lembrei do meu pai, liguei pra ele, pai, que tinta que você usava? Ele, óleo. Como é que você fazia? Ele me explicou mais ou menos. E aí eu fui tentando. Persistência, né? E os primeiros quadros ficaram horríveis. Terríveis, terríveis. Eu acho que nessa parte aí, quem é autodidata é bom por um lado, porque ele ganha ali muita prática e muita coisa que experimento, né? Uhum. Mas ele perde muito tempo de Perde vida, tempo. né? Uhum. Perde muito tempo. Por causa do direcionamento. É. Sim. E aí, Kel? E E aí aí- você fez teste? Conta aí E pra fui gente. testando, foi acontecendo. Depois disso, foram poucas experiências com tela. Eu fui voltar a mexer com tinta mesmo, com tinta para tecido, pintando em camiseta na faculdade. Aham. E aí foi quando eu fui aprendendo a lidar com a mistura de tintas e tudo. E tinta de tecido, não sei quem já trabalhou com isso, é péssima de trabalhar. Odeio ela. Que seca rápido, né, negócio? Ela é um negócio meio plástico, ela não se mistura. Ela é péssima. E eu fazia umas coisas legais com ela. Então, foi uma prova de fogo, né? Aham. E aí foi melhorando, fui ajeitando o jeito de como eu lidava com as tintas, com tudo, né? Uhum. Falo, conhecer material que a gente está trabalhando é essencial e não ter medo. E aí, quando eu fui para os ateliês, quando eu fui lá para você mesmo, que você me ensinou, veio os métodos. E aí eu falei, nossa, isso poderia ter sido tão fácil antes. Que ganha tempo. Ganha tempo. Mas sabe uma coisa que eu gosto de falar pra quem é autodidata? Não fica com medo, não. Eu Porque- acho que a questão é, a gente não pode ficar refém da técnica e dos métodos. A gente tem que se permitir e ir pela intuição mesmo. Tá com vontade, faz, não tenha medo de errar. Se errar, errou. Se não der para consertar, joga fora e faz outro. E refém do professor também, não pode ficar. Uhum. Eu acho que esse é o aluno que descobre isso, ele voa. Uhum, Ele uhum. voa. É muito engraçado, a gente trouxe o curso de hiperrealismo ano passado. E aí a gente Eu fiz esse viu, curso você também. vê. Eu vi algumas pessoas que estavam prontas para voar. E aí ligava pra gente e falava assim, aqui,
eu quero fazer o curso e tal, mas meu professor falou que eu não tô preparado. Eu falava, mas como? Como você não tá preparado? Porque você já passou da primeira fase, que é a fase de direcionamento, que é a introdução à técnica. Uhum. Meu filho, você pode voar a qualquer hora, É. sem te informar. Mas sabe uma coisa que eu falo muito para quando a gente tá treinando pessoas que querem aprender a ser professor? Você precisa deixar um aluno voar. Você precisa deixar um aluno voar. Porque a técnica antiga, de formação antiga, os professores tinham um medo muito grande de deixar o aluno voar. E o aluno fazer o quê? Competir com ele. Uhum. Só que tem espaço para todo mundo. Tem. E eu acho que essa técnica já é lendária, já. Porque ela não pode existir mais. Ela não pode existir. Porque hoje, lá no ateliê, a gente quer formar não só professores bons, mas melhores que a gente. É isso que vai fazer. E aí você teve, o experimento com várias áreas, né? Você não Sim. teve só tela, você teve... Eu adoro experimentar tudo. Então, talvez minha tia, que formou em Belas Artes, eu tive contato com muito material. E ela não deixava usar nada, né? Porque era tudo caro e eu criança. Então, mas eu sempre tive conhecimento que existiam vários tipos de materiais. Uhum. Então, eu gosto de experimentar. Eu sou de... eu já trabalhei com aquarela, nanquim, tinta acrílica, tinta óleo, guache e carvão, lápis pastel, pastel em barra, pastel oleoso. E misturando as coisas. E, nossa, essa mistura não deu certo. Essa mistura ficou horrível. Essa mistura ficou ótima. E eu gosto de experimentar. Eu já fiz pintura acrílica com técnica de aquarela. Já fiz pintura a óleo com técnica de aquarela. Já misturei muita coisa. Já trabalhei em cima de MDF. Já trabalhei em cima de lona. Já trabalhei em cima de papel, todo quanto é tipo de papel, papelão. Tudo que dá, assim, a gente vai tentando. Eu acho que isso é interessante porque puxa uma outra área também da arte, que eu acho que traz segurança pro artista, quando ele determina, que ele fala assim, pô, agora eu já sei o que eu quero fazer. Quando ele tem prática, quando ele já errou muito, quando ele truca no final. Com certeza. E assim, a gente experimentar permite que a gente... Se eu penso no que eu quero, no resultado, eu quero aquele resultado. Eu já experimentei tanta coisa que às vezes eu mudo a técnica que eu comecei inicialmente só porque eu quero atingir aquele resultado. Você já truca. Sim. Você já truca. Dependendo assim, eu quero uma pintura desse tipo. Esse tipo é melhor com acrílica do que com óleo. Apesar de eu gostar mais de trabalhar com óleo. Sim. Então, eu consigo decidir melhor para ter melhor resultado no trabalho. Quando você truca no final, eu falo que é o tipo de artista que fala assim, não, beleza, eu concordo com você. Você pode até ir por esse caminho. Mas esse caminho aqui, eu truco que vai dar certo. Uhum. Isso é experiência, é a prática. Uhum. Eu pego hoje pessoas de várias nacionalidades e todos em busca de uma única coisa, prática. Reconhecimento, sucesso. E essa semana a gente teve uma aula, inclusive com você, né? Arthur também. Que a gente fala sobre o sucesso. O sucesso é a gente nunca parar. Hoje eu acabo esse podcast aqui com Raquel, que está iniciando sua carreira fora do Brasil, rumo à Europa. Sim, se Deus quiser. Eu espero que quando você retorne para esse podcast de novo, a gente consiga inspirar mais pessoas. Mais pessoas. Essa menina bacana que vem liderando uma parte da arte no nosso Brasil que é muito menos conhecida ainda do que a arte atual. As pessoas ficam, assim, assustadas quando eu falo que eu só faço cavalos. E que tem várias outras pessoas que fazem também. Sim. Mas não do seu jeito. Não, acho que cada um tem um jeito. É isso. Então, eu convido hoje quem está escutando a gente para poder dar uma olhada não só na nossa escola, mas no trabalho de Raquel Fernandes. Que vai, eu tenho certeza disso, vai trazer ainda para o nosso Brasil muitas vitórias. Vai ser muito reconhecida fora e vai continuar liderando esse mercado.
E hoje a gente finaliza aqui. Obrigada. Obrigada, Tainá. Foi ótimo. Falar um pouquinho da sua vida, de você, dividir com as pessoas. É isso aí, a vida é Foi uma legal. divisão. Nós estamos repartindo o bolo. Com certeza.